A coisa mais importante que um governo tem que preservar no campo da economia é o poder de compra da sociedade. É dar poder de compra para a sociedade. E a sociedade brasileira tem um poder de compra muito baixo, muito baixo. A taxa de compromisso da renda do brasileiro com toda a lista de coisas que ele tem que pagar é muito grande. E sobra muito pouco, o que é muito complicado. Então, aí você pega o seguinte, para você aumentar o poder de compra, você tem que aumentar o PIB. Não tem jeito. Se você não aumentar a economia, você tem que aumentar o poder de compra das pessoas. Você pode, inclusive, aumentar o PIB sem aumentar o poder de compra das pessoas. Mas aumentar o poder de compra das pessoas sem fazer a economia crescer é muito complicado. É muito difícil. A esquerda gosta de dizer, não, a gente pode distribuir simplesmente, que seria taxar os mais ricos e tal. Mas você tem que aumentar a riqueza. E para aumentar a riqueza, você tem que aumentar o PIB brasileiro. E o PIB brasileiro acumulado nesse período em que eu estou falando de 2011 para cá, em que o salário mínimo triplicou e tal, o PIB brasileiro cresceu 17%. Né? Sabe quanto cresceu o PIB do Chile? 33%. Sabe quanto cresceu o PIB dos Estados Unidos? 50%. Eu não estou falando de China, eu não estou falando de Vietnã, eu não estou falando de Coreia do Sul, países que cresceram mais ainda o PIB. Estou falando do Brasil, Estados Unidos e Chile, só para citar alguns países, 2 países de referência. Né? E aí a nossa economia cresceu 17%. 17% em 11 anos. Aliás, em 13 anos, o que é muito pouco, é quase nada. Se você considerar que a população cresceu também, né? Então cresceu um pouco mais a economia, cresceu um pouco a população, então a renda média cresceu muito pouco. A renda per capita cresceu muito pouco. A renda média a renda per capita é só um cálculo, né, de PIB dividido por população. A renda média é realmente quanto as pessoas ganham em média. Então, a gente tem um problema, um desafio, que é uma economia que não é pujante. Né? É uma economia que tem ilhas de alta produção, por exemplo, o agronegócio, mas é um país com uma produtividade baixa, é um país que ainda opera com uma tecnologia baixa na média. Você pega a construção civil, você pega alguns setores econômicos. Então, se o Brasil não fizer, não sentar e falar, gente, esses são os problemas sofisticados que a gente tem para enfrentar. Eu cheguei a tocar nesse assunto no começo, né, no último dia do ano. Quer dizer, o Brasil tem uma lista de desafios, enquanto o mundo está discutindo inteligência artificial, enquanto o mundo está discutindo novas tecnologias. A gente falou sobre educação, né, e como estimular os alunos a estudar cada vez mais. Nós temos esses desafios, que é a cilada da renda média. É um país que não é miserável e, portanto, meio que toca a vida, mas é um país que não poupa. As pessoas não conseguem poupar. Você consegue poupar? Quanto que você consegue poupar? Você já conseguiu poupar aquilo que você queria no período em que você trabalha? Você consegue vislumbrar uma capacidade de compra dentro daquela sua expectativa de quando você começou a trabalhar? Então, a maior parte das pessoas tem para isso a resposta não, eu não consigo poupar, ao contrário, estou pendurado, consegui me ajustar aqui, foi um ano melhor, mas estou meio atrapalhado, não consigo poupar. E quando você tem uma sociedade que não poupa, você tem um país que não cresce, não tem como crescer.